a mentalidade de uma pessoa pobre de um jeito, a mentalidade de uma pessoa milionária de um jeito, da bilionária de outro jeito e do multimilionário de outro jeito. Então você tem 4 tipos de mentalidade aí. A mentalidade da pessoa que é pobre, a mentalidade da pessoa milionária, a mentalidade do bilionário e do multimilionário. E por que eu inverti aqui do milionário, eu pulei para o bilionário e depois multimilionário? Porque tem uma sacada aqui. Bom, a mente, na verdade, da pessoa pobre, e é pobre mesmo, gente, que tem dificuldade na vida, ela tá correndo atrás de comer, de vestir, de pagar um aluguel. Então a mente dela processa só isso, a preocupação intensa dentro dela é: será que eu vou conseguir pagar meu aluguel? Será que eu vou conseguir pagar minha água, minha luz? Eu preciso comer, eu preciso às vezes pôr um filhinho numa creche, enfim. A mentalidade dela é 99,99% em cima disso. Então ela não tem tempo de pensar outra coisa, ela não tem tempo nem de parar para estudar. Isso é uma realidade, eu vim de lá, eu sei como é. A mente ela está o tempo inteiro preocupada em comer, investir, pagar a conta. Não tem como mudar essa mentalidade se não sair dessa frequência. Aí você vai para a mente do milionário. O milionário é aquela pessoa que saiu, às vezes, de uma transição, não que ela já chegou nela, tá? Ela saiu de uma transição, aqui eu estou falando de transição de mentalidade. Então ela tinha uma vida simples e ela começou a acessar o dinheiro. E aí o milionário, você vai perceber, né? Normalmente o milionário, ele começa a ter aquilo que ele não tinha. Então ele começa a comprar um monte de tênis, aí ele começa a comprar roupas de marca, aí ele começa a comprar carros bons, aí ele quer morar num lugar melhor, e aí você vai perceber o milionário pelo biotipo dele, né? Normalmente a gente gosta de estar com as roupas mais bacanas. Então, aí por quê? Porque aí agora ele viu o acesso, ele sabe o que é o dinheiro. Ele sabe que é o dinheiro que faz ele chegar nos maiores sonhos dele. Então ele dá uma tracionada diferente da pessoa pobre. O bilionário. O bilionário é o cara que já passou por tudo. Esse, o que fez o percurso, tá? Não que já caiu como bilionário. Então ele já não tem mais algumas vontades. Podem perceber que, ó, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Silvio Santos, esses caras, eles não estão preocupados com o carro, eles não estão preocupados com roupa. De verdade, o Silvio Santos usava roupa de uma loja que era tipo loja de brasa, assim. Os ternos dele, ele falava isso. Então, se você pegar o Steve Jobs, que já partiu, ele só usava roupa preta. Então, se ele usasse a mesma roupa, você não saberia nunca, salvo se você chegasse perto dele e cheirasse. Então você vai percebendo que o bilionário são coisas que a mente dele já nem quer mais. Ela está ocupada tanto com o outro lado do negócio, porque está envolvendo 1 bilhão ou trilhão, que o cara ele já não para ficar pensando, que carro eu quero comprar. Ele não tem isso. Ele vai chegar um carro lá que às vezes foi a secretária que comprou. Às vezes o carro é da empresa. Olha que louco isso aqui. E o multimilionário? O multimilionário é o cara que está na transição do milionário para bilionário, porque ele começa também a ver que já tudo que ele tem já não está fazendo muito sentido. E ele começa a pegar a frequência do bilionário. Ele começa a conversar mais com os bilionários. E aí ele muda a frequência. Só que, olha que interessante, o bilionário, como ele já teve acesso a tudo isso, carro, casas boas, roupa, o negócio dele agora é outra vibe. Aí ele começa a ir para um nível, né, que o multimilionário, perdão, que já é de ter um helicóptero, um aviãozinho. E é muito louco isso aqui. Se vocês pegarem, vou dar o exemplo do Neymar. Essa transição é do Neymar e só você acompanha que você vai ver. Aí depois ele vende tudo de novo. Quando ele chega no nível de bilionário, ele começa a vender, porque ele começa a perceber que aquilo ali é um passivo gigantesco que está consumindo o dinheiro dele. E por mais que ele tenha uma puta grana, ele começa a dar maior valor ao dinheiro. Olha que louco que é isso daqui. Então, a mentalidade, ela influencia nos momentos de transições da nossa vida. Tanto de ambiência, como profissão, ou dos seus próprios sonhos. Por isso que o mapa dos sonhos, ele é muito importante e ele é modificado a cada dia. Não sei se você já parou para pensar ou em que nível de mentalidade você vive. Mas assim, normalmente, se você é uma pessoa que é pobre, comece a andar com uma pessoa que está chegando no seu primeiro milhão. Se você é uma pessoa que é milionária, comece a acessar a pessoa que é multimilionária. E se você é multimilionário, comece a acessar os bilionários. Existe uma ordem que você tem que respeitar, porque senão a sua cabeça ela nem chega. É assim que funciona. Ela não chega, porque se você é pobre e conversa com um bilionário, pode ser que sua cabeça dá uma bugada, aí você vai cair naquela vibe de acreditar que realmente não é para você. Então, assim, até porque as perebas da sua mente são outras.
E aí você é aquela pessoa ainda que não pode estar preparada para ouvir sobre dinheiro, sobre ter coisas boas. Eu estive em Orlando e Miami. E sempre que eu vou, eu gosto de ver o que é novidade, né? E aí eu sempre vou nas lojas que são topzera, assim, são top. São as lojas que, pô, sabe, tá explodindo no mundo que as pessoas no Brasil ainda nem sabem que existe. E aí ali você começa a ver o quanto você tá distante ainda de alguns acessos. E aí você vai percebendo que, por que você está tão distante de alguns acessos? Porque falta você ter mais intencionalidade e mais tração no que você está fazendo.